com muita alegria, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Dr. Rui de Mates. Foi presidente da BEM. Conselho de Educadores. Conselheiro, né, Dr. Rui? Oh, verdade, perdão. Dr. Rui de Mates, ele é psicólogo clínico, psicoterapeuta de adolescentes, mestre em educação, professor universitário, membro do Conselho de Educadores da EPB. Nosso forte salva de palmas para ele. Também o doutor Alexandre Avilés. Ele é especialista em prevenção para jovens e adolescentes, professor de ensino médio e fundamental, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco, investigador da Polícia, DIP, Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, trabalha com prevenção ao uso nocivo de drogas desde 1991, autor do projeto Alicerce, projeto de apoio e resistência ao uso nocivo de drogas nas escolas, baseado na psicologia humanista e na educação emocional, a fim de formar uma mentalidade preventiva nos educandos. Aplica esse projeto em escolas da rede particular desde 2001, realizando assessorias preventivas nas escolas e demais instituições educacionais, religiosas e empresariais. Convidamos também o Dr. Tiago Magno. Um breve currículo, viu, pessoal? Mestrando em Direito Internacional pela Must University, Flórida, Estados Unidos. Especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública no Brasil, Acadepol, São Paulo. Graduado em Direito. Professor concursado da Academia de Polícia de São Paulo, Acadepol, São Paulo. Escritor, que gracinha, hein? Palestrante e conferencista, jovem demais, gente. Foi membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, CONED, São Paulo. Investigador de polícia de classe especial do Estado de São Paulo. Chefe da Divisão de Prevenção e Educação do DENARC, São Paulo. É policial civil há 23 anos. Será que é novinho assim? Sejam muito bem-vindos. Vocês terão 60 minutos para ter uma boa conversa aqui. E sejam bem-vindos e sucesso. Obrigado. E no final, pessoal, nos últimos 10 minutos, vamos abrir para perguntas, ok? Aí o Jaqueline vai estar, vocês podem estar passando por escrito. Nós temos os anjos também que vai estar nos ajudando. Tudo certo? Bom trabalho e esperamos atender a expectativa de todos e de todas. Bom, pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de vocês. A atenção, num período da tarde, sempre dá aquele cansaço, mas depois, no finalzinho, eles dão um prêmio, tanto o Xandão, que está lá no fim, mexendo no computador, quanto o Tiago. Está dentro daquela viatura ali fora, que quem não concordar, eles já vão pondo para dentro, tá? Na parte de trás, porque na parte da frente vamos nós, certo? Bom, eu vou ficar mais à vontade aqui embaixo. A gente vai fazer uma coisa nova no grupo de interesse da Escola de Paz, que, na verdade, é um grupo de interesse com 3 pessoas. Tá? Eu dou um pequeno introito, o Tiago fala, em seguida, a parte dele, o Alexandre fala a parte dele, eu faço a parte final, que é encaminhamento, tratamento, o que mais os pais querem saber, né? O que eu faço com esse monstro que ronda a minha vida? Esse monstro que ronda a minha vida, ou a nossa vida, tem mais ou menos 5.000 anos, né? Não é uma coisa de agora. A maconha, a cocaína, as drogas em geral, as drogas novas, o K2, K4, K9, K11, né? Todos esses K que eles estão inventando, são mais novinhos, mas a droga como um todo e o álcool é muito antigo. Então, a Escola de Paz se preocupa em ter uma mesa, né, um grupo de interesse, onde você pode criar a tua dúvida, tirar a tua dúvida e sair com a tua dúvida. Porque ninguém sai com resposta pronta, o que eu faço nesta situação ou o que eu faço naquela situação. Como a polícia, e no caso, eles são representantes do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública
e aqui deve ter em algum lugar DIPDENARC, aqui no cantinho aqui embaixo, que é a divisão de narcóticos, só que eles são da área de prevenção, tá? Eles não saem aprendendo, se precisar aprender, aprendem. Tanto que, nesse momento, por questão de ofício, os dois estão armados, até para proteger o patrimônio público, que é aquela viatura que, gentilmente, o delegado nos concedeu. Eles não concedem para que não seja curso, congresso, coisas mantidas por ele, e talvez, depois eles me confirmem, acho que é a primeira vez que a viatura sai por uma coisa extra. Essa é uma delas. Eles têm uma outra, que é um Camaro, muito caro, só que ainda não está adesivado, ou falta lá um detalhe técnico, senão um viria com um carro, outro viria com outro. Então, a ideia nossa da droga é exatamente elucidar quais são as piores, entre mais de 50 tipos de drogas diferentes, como você aborda, como você diagnostica teu filho, teu pai, né? Ah, é só filho que cheira? Não, pai cheira também, né? Pai fuma, pai bebe, né? A gente, às vezes, vê na prática do consultório, pai e filho que fumam maconha juntos. Aí vem os dois: como é que a gente faz? Eu queria que ele parasse de fumar maconha. Aí o filho fala: pai, mas você também fuma. Acabou a consulta. 0-0 na consulta. O que eu vou fazer? Vou virar pai de santo? Não vou. Então, esta ideia da Escola de Pais é trazer, né? É um tema sempre muito difícil. Se a gente pegar todos os congressos nossos, nós estamos nos 60, teve um sobre drogas, que eu não lembro qual que é o número agora de cabeça, mas nós temos um congresso sobre drogas, porque é um tema que dá muito medo, impacta, né? Mexe com as emoções de quem está aqui. Quem está aqui conhece, tem ou teve alguém envolvido nesse meio, ou no meio da correria, como eles vão explicar, que é quem faz o movimento, ou como um usuário da droga. Então, no primeiro momento, uns 20, 25 minutos, o Ti vai falar, depois o Alê, e aí, no final, eu faço a parte final. Ok? Gente, boa tarde. Boa tarde. Que alegria estar com vocês aqui nessa tarde, para um público tão especial, num local tão saudável. E cadê quem me apresentou? Gostei do Gracinha, viu? Foi. Eu nunca fui apresentado assim. É que a senhora está sem óculos, né? Precisa colocar o óculos de vez em quando. Agradecer ao Dr. Rui de Matos pela indicação, pelo convite. É um homem em que eu muito me fundamento para fazer prevenção às drogas. As obras que eu escrevi, todas eu citei esse homem aqui, porque ele é um exemplo para mim. Obrigado, Dr. Rui. Bom, conversar sobre drogas hoje é um pouco diferente do que se fazia há alguns anos, e exatamente pelo que ele já falou. Quantos tipos de drogas nós temos? Existe uma estimativa da ONU, gente, de que, em média, uma nova droga é criada por semana no mundo. É assustador isso, não é? Porque, durante muito tempo, nós tivemos aí, vamos dizer, se destacando em São Paulo, Brasil, maconha, cocaína, crack, LSD, mas hoje tem uma enormidade de quantidade de drogas. Então, fica difícil, tanto para o policial na parte repressiva, que é a parte de investigação, quanto para quem faz prevenção. Enquanto o policial corre atrás de algumas substâncias para tentar diminuir o problema, que nós chamamos de redução da oferta, né? A prisão de traficantes, a apreensão de drogas, armas, dinheiro, a prevenção vai buscar a redução da demanda. Então, na prevenção, nós trabalhamos mais o quê? A parte principiológica. É importante falar sobre cada tipo de substância, sim, mas para os pais, a parte mais importante é a principiológica. E eu sempre gosto de iniciar a minha aula trazendo um videozinho para nós que ilustra um pouco sobre essa questão da quantidade de drogas que nós temos. Esse vídeo aqui, ele retrata o seguinte: como é que poderia ficar um motorista dirigindo seu veículo, guiando um carro, se ele usar
algum tipo de droga ou vários ao mesmo tempo. Vamos lá. Por que, então, será que o ser humano reage de formas tão diferentes, dependendo do tipo de droga que ele usa, né? Pessoal, segundo a OMS, droga é qualquer substância que, quando eu administro ao organismo vivo, vai causar artificialmente uma ou várias modificações, principalmente no sistema nervoso central. Então, a pergunta que eu faço para os queridos pais aqui é: você é usuário de drogas, sim ou não? Então, vamos levantar a mão? Quem é usuário de droga, levante a mão. Calma, calma, calma. Ó. Até o primeiro damo levantou a mão. Não é isso aí? Vou perguntar mais uma vez e vou responder ao mesmo tempo. Quem é usuário de drogas aqui, nesse auditório, levante a mão. Não tenham medo da polícia, gente. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas aqui. Presta atenção, você é consumidor de drogas, sim ou não? Sim. Ah, mas é o açúcar. Ah, mas é o chocolate, é a cerveja, a cachaça, o refrigerante e tal. Tudo isso é droga. Então, num primeiro momento, me parece que o nome droga, quando nós utilizamos para as substâncias proibidas, principalmente, talvez não fosse o nome mais correto, né? Mas, de fato, todos nós somos usuários de drogas. Inclusive, então, quem deixou aquele cafezinho ali na porta é um traficante de drogas. Né, Alexandre? Não prendemos ninguém ainda hoje, não é? E qual é o problema com relação a algumas substâncias? Pessoal, em termos de polícia, nenhum tipo de problema. Isso é questão que você vai resolver com você mesmo. Café é droga? É. Qual é o problema disso com relação à polícia? Nenhum. Se você consumir café demais, o que vai acontecer? Sei lá, vai ter insônia, vai ficar, de repente, mais elétrico. Questões assim. Agora, para nós, existem algumas substâncias que, não o abuso, mas a própria utilização pode conduzir a atos antissociais. Entenda. Coisas reprováveis para a sociedade, prática de crimes. Então, esse é um primeiro filtro que nós faremos aqui, né? Na minha visão, por que algumas substâncias são proibidas por lei? É porque o Estado é autoritário? É porque o Estado quer se intrometer no meu estilo de vida, tal? Não. O Estado quer proteger a saúde. E veja, a própria lei de drogas, ela não protege a sua saúde individualmente falando. Sabe por quê? Usar drogas é crime? Vamos lá, depende da droga. Vou pensar em drogas proibidas por lei. Cocaína, maconha. Consumir cocaína é crime? Traficar? Sim, com certeza. Então, não se engane. Consumir drogas não é crime. Nunca foi crime. Por quê? Porque o ato de você introduzir uma substância nociva ao seu organismo é um tipo de autolesão. E o direito penal brasileiro não pune a autolesão. Então, se eu chegar, pegar minha mão aqui e der um soco no meu próprio rosto, pô, que crime eu pratiquei? Nenhum. Se eu cometer suicídio, que crime eu pratiquei? Bom, nenhum também. Depois que eu morri, não adianta mais ser responsabilizado pelo crime, não é? Mas não é crime. Então, a questão da droga, a lei de drogas, ela protege a saúde pública. Então, protege a coletividade. Não é agressivo quando, de repente, você para num farol e vê alguém, de repente, com uma pedra de crack, fumando. Aquilo gera um desconforto em nós. Ainda que eu não use crack, mas eu vejo e aquilo me incomoda. É exatamente disso que nós estamos falando. Tá bom? Questões de farmacologia. O que nós temos de drogas hoje, nós apresentamos apenas 3 tipos. Drogas depressoras, drogas estimulantes
ou drogas perturbadoras, e também encaixamos ali as chamadas alucinógenas. O que nós temos de mais novo hoje, ou de mais atual? É o chamado poliuso ou uso cruzado. O que é poliuso? A pessoa que usa vários tipos de drogas da mesma categoria ao mesmo tempo. Uma droga que teve um registro assim super rápido e já foi, me parece que extinta, eu mesmo nunca vi essa droga, nunca aprendi, chamada Trimix. Alguém já ouviu falar nisso? Trimix é a mistura de cocaína, êxtase e Viagra. Já tem gente morrendo só de Viagra, não é? Imagina misturar com cocaína e êxtase ao mesmo tempo. E o uso cruzado, que é a mistura de tipos de drogas. Então, quando se fala em cigarro mesclado, é um cigarro de maconha com crack junto. Quando se toma bebida alcoólica com energético. Começa a ficar mais próximo da gente, não é? Então, perceba, isso é o que há de mais problemático hoje. E eu faço esse registro e vou parar por aqui, porque o meu último slide eu volto a falar sobre uso cruzado. Tá bom? Na minha fala aqui, eu rapidamente vou falar um pouquinho, apenas tópicos sobre a cocaína, a maconha, crack, até chegar no mais novo, que é a droga K. Muito rapidamente, mesmo. Sobre cocaína, pessoal. Aqui tem um videozinho que mostra a produção de cocaína. Não tem nada de novo. Até para ganhar tempo, eu não vou exibir. O que o traficante mistura, ou como ele faz para produzir cocaína? Alguém tem ideia? Dados do DEA. DEA é a sigla, né, da polícia americana, que cuida sobre narcotráfico, e tem atuação no Brasil, inclusive, mas os policiais norte-americanos, eles não combatem o crime aqui, eles apenas dão informação para nós. Para que eu produza 1 quilo de cocaína, gente, eu preciso de 200 quilos de folha de coca. 200 quilos de folha de coca para eu produzir apenas 1 quilo de cocaína. Tem ideia de quão estimulante é essa droga? Por que a pessoa entra naquela que a psicologia ensina de síndrome de Popeye? O Popeye, quando ele passava por um problema, o que ele fazia? Comia o espinafre, o que acontecia com ele? Corajoso, forte, resolvia todos os problemas da sua vida. Isso é o que causa na mente de quem está usando cocaína. Esse quilo de cocaína, ele vai custar, em média, na fonte, $1.000. 1 quilo. Se ele chega aqui a São Paulo, capital, eu estou trazendo dados de polícia para vocês agora, ele pode custar $10.000 o mesmo quilo, simplesmente porque chegou aqui. Se ele atravessa o oceano e vai à Europa, ele começa a custar de $100 a $300 mil o quilo. E recentemente, doutor Rui, o mês passado eu tive contato com os policiais da China e 1 quilo de cocaína custa na China $700 mil. Quase $1 milhão o quilo. O principal fabricante é a América do Sul. América do Sul. Só Todos os outros países são exportação. Todos, exportação. E o Brasil, inclusive, não produz. Sim. O Brasil apenas é um canal de passagem, de transporte dessa droga. E eu perguntei para os policiais da China, eu falei, é muito caro. Eu nunca vi, nunca sonhei num valor desse. E eu falei, tem muita cocaína lá? Ele falou, praticamente nenhuma. Porque se a pessoa for pega importando cocaína lá, a pena é pena de morte. O bicho pega. Né? Então, vejam, por que eu estou falando disso? Porque, pessoal, existe um movimento muito grande de legalização de drogas hoje, não é verdade? Na cabeça do traficante, o olhar dele é apenas econômico. Ele quer vender um produto que vale muito dinheiro. Ele está preocupado com a sua saúde? Então, na boa, quem defende esse tipo de coisa
presta atenção, veja qual é o objetivo do traficante. E ele sabe que isso aí tem um poder de dependência altíssimo. A pessoa vicia muito rapidamente, né, por N motivos, mas entenda, é um produto. Se eu não tivesse comprador, não existiria o traficante de drogas, não é verdade? Enfim, o povoado de Las Delícias, nome inacreditável para um rincão como este. Até agora foram 5 horas de viagem, para percorrer apenas 40 quilômetros. E, finalmente, depois de tantos problemas, nós conseguimos encontrar o que se chama de finca de produção de folhas de coca aqui na Colômbia. O repórter Fábio Panunzio vai mostrar como vive uma família de cocaleiros. Nós vamos conhecer a rotina dessa família de produtores que são camponeses pobres no interior do estado de Caquetá. Chão de terra, gente humilde e desdentada. Aqui nada faz parecer com o milionário comércio da droga. Estas pessoas estariam plantando outra lavoura se alguém ou o governo as ajudasse. Você sabe que o cultivo de coca é ilegal? Ah, sí, uno sabe, claro. Que é um risco. Sí, pero si uno deja eso, entonces ¿de qué viven? De volta à chuva. Pé na estrada, subindo a montanha. Atravessando as áreas desmatadas, a equipe chega à região de selva nativa colombiana. Aqui está a lavoura de coca, protegida pela densa folhagem. Essa planta só nasce na América do Sul. 300 mil pesos por cosecha. E que há por aí a ver. Uma surpresa ao chegar à lavoura de coca. Crianças são usadas no plantio e na colheita. Aliás, como em qualquer roça de qualquer lugar pobre do mundo. Quantos anos? 8. 8 anos. Trabalha muito? As árvores de coca, na verdade, pequenos arbustos, produzem folhas várias vezes por ano. São mais poderosas quanto mais alto estejam plantadas nas encostas da Cordilheira dos Andes. Os antigos mascavam as folhas como remédio para a dor e a fadiga. É delas que se faz a pasta de coca, matéria-prima para a fabricação industrial da cocaína. Mostra suas manos, amigo. O processo de produção da pasta é totalmente artesanal. As folhas são colhidas e armazenadas. Quando eu falei 200 quilos de folha, é esse processo aqui, ó. Picadas com uma roçadeira. E aí começa a fase pior, o crime contra a sanidade. Sobre as folhas é lançada uma combinação de cimento em pó e ureia. A mistura serve para decompor as folhas, que se transformam numa espécie de geleia. Passo seguinte: a geleia é colocada em grandes tambores e sobre ela se despeja gasolina para lavar o suco de folhas de coca e retirar os alcaloides, a substância narcótica. A mistura permanece algum tempo dentro dos tambores, até que a gasolina se separe da água, que é onde estão os alcaloides. A água é misturada, imaginem, com soda cáustica para cristalizar a droga. Está pronta a pasta base, que os cocaleiros chamam simplesmente de mercadoria. Bom, então esse aqui é o resultado final de todo o processo. É um pó, ainda não é a coca refinada, não serve para ser consumida. É isso. Pessoas que têm conhecimento de química, né? E acabam aí se aproveitando das pessoas. Pessoal, sobre maconha, só quero fazer um registro. Está na moda, né? É natural, não faz mal para ninguém, todo mundo fuma e tal. Que problemas eu poderia falar sobre a questão da maconha e que eu vejo importante? Dá uma olhada nessas duas figuras. Em termos de figura, uma é parecida da outra, sim ou não? Entenda assim a formatação, não a cor, né? São iguais, né? Então, o que acontece? De forma natural, quando nós fazemos alguma coisa boa, o nosso sistema reage àquilo dando prazer.
através do circuito de recompensa. Tal. De forma natural, estamos falando do lado esquerdo. É muito legal. A maconha, através do seu THC, que é a substância que dá a alucinação, ela simula como se fosse a anandamida trabalhando em nosso corpo. E isso vai dar o quê? Relaxamento, tranquilidade, satisfação, alegria. Com o passar do tempo, o meu corpo para de produzir o que seria o natural e fica refém do THC para que tenha o mesmo resultado, né? Por isso que, então, entra aí num processo de dependência da substância. Em termos de drogas K, o que eu queria falar para vocês aqui? Por que K2? Por que K4? Por que K9? Não pense em droga. Se eu falo K2 para vocês, K2 é o quê? O que é K2? Uma montanha. Alguém já ouviu falar na montanha K2? Na região do Himalaia. Perfeito. A pessoa que usou a droga a primeira vez, ela se sentiu tão alta quanto a montanha, o pico do K2. Nossa, que viagem alta. Olha, subi muito. Foi isso. K4, 2 vezes mais alto do que K2. K9, mais alto ainda. Perceberam? É isso. Chamada de maconha sintética, esse nome tecnicamente não existe, porque maconha é natural, não existe maconha produzida em laboratório. Mas o resultado dela é como se fosse maconha, é similar. Porém, como produzida em laboratório, até 100 vezes mais forte do que a maconha natural. Quais são os perigos dessa droga? Volta àquele quadro de categoria de drogas. Eu falei que existem 3 tipos: depressoras, estimulantes e alucinógenas perturbadoras. A droga K, gente, tem os 3 tipos ao mesmo tempo. É uma droga que a porção custa de 5 a 10 reais. Perceberam o tamanho do problema? Por que a pessoa entra em choque, começa a se debater, corre, bate na parede, fica agressivo? Porque há uma confusão mental. O nosso corpo não está preparado para aguentar tanta informação ao mesmo tempo. Quais são os riscos para o futuro com relação a essa droga? Eu não sei responder ainda. Mas eu trago um histórico, e através desse histórico eu encerro a minha fala. Nós já temos crack aqui desde do final da década de 80 para 90, não é? São vários ciclos já. E ela permanece na nossa cidade, infelizmente, diferentemente de Nova York, onde ela foi criada, onde o Dr. Rui trabalhou. Pessoal, estudos demonstram que a experimentação de crack por um ser humano gera 900% de prazer. O que são 900% de prazer? Você já fez relação sexual? Faz tempo, não é, Rui? Se o ser humano que faz relação sexual mantém uma relação e chega ao orgasmo, recebe 100% de prazer. Eu estou falando em 900% de prazer. E não seja cabeça dura, os homens estão pensando assim: rapaz, se eu saísse com 9 mulheres ao mesmo tempo, não é? Você pensou isso? Fala para mim. Pensou sim. Não precisa falar. Não vai adiantar. Então, quais são os riscos, senhoras e senhores, dessa droga? É a droga mais prazerosa. Por isso que a pessoa começa a usar e não tem vontade de parar. Isso é fazer prevenção. Eu não posso experimentar uma droga dessa. Não posso. Existem níveis de segurança para consumo de droga, de cocaína, de crack? Não existe. Existem muitas pessoas que vão defender isso. O 100% na relação já é um prazer incrível, né? É maravilhoso, por isso que a gente tem vontade de fazer de novo, né? Alguns aqui lembrando, né, com aquela nostalgia boa, né? Rapaz, quando eu fazia aquilo. O Alexandre é caso, sim. Desculpa, Alexandre. Bom, quais são os perigos, então? Crack é apenas estimulante. Essa droga, depressora, estimulante e alucinógeno ao mesmo tempo. Será que dá mais prazer que o crack? Não tenho condição de responder ainda.
Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Percebeu? Então, por que estamos aqui? Para que não haja, pessoal, experimento de drogas proibidas por lei. Não deixem os nossos filhos brincar com isso. Isso não é como álcool, isso não é como tabaco, que já pode gerar problemas. Já geram problemas. Não se brinca com isso aqui. Eu vou experimentar para ver o que vai acontecer. Você vai experimentar, vai gostar, vai amar e vai abandonar todo e qualquer tipo de prazer saudável da sua vida na busca desse tipo de prazer. Tá bom? Bom, em razão do tempo, eu vou encerrar minha fala aqui, vou passar a palavra para o Alexandre, mas quem tiver pergunta, pode ser agora as perguntas? Qual é a sugestão para que nós trabalhemos lá nas comunidades onde nós vivemos, para que as pessoas não usem drogas? Eu vou ter que me fundamentar aqui em um dado da própria ONU, que uma pessoa bem educada e que passou por um projeto de prevenção, ele tem melhor capacidade de tomar uma decisão. O que eu posso dizer é que a droga vai aparecer para todas essas pessoas, como aparecer para nós também. Às vezes o primeiro traficante da nossa vida é um namorado, uma namorada, um primo, um tio, um amigo, os pais, né? Então, como falar? Trazer informação e, ainda que seja vulnerável o ambiente onde o senhor esteja pensando, é o que a gente pode fazer, em termos de educação. Claro que todo o Estado tem que continuar trabalhando e garantir o quê? Qualidade de vida para essas pessoas. Né? Qualidade de vida. O Estado não é o suficiente. Não, no Estado não é. E sabe o que é legal? Que a lei de drogas vai dizer que a questão do tratamento da droga, o enfrentamento. Então, entenda, enfrentamento é prevenção, repressão e reinserção social de dependentes e bem como traficantes. É dever do Estado e responsabilidade da sociedade. Todos nós aqui somos responsáveis em cuidar deste assunto. É óbvio que o Estado não vai conseguir. Tiago, parabéns pela tua exposição. Só para a gente ter uma clareza melhor, tem um projeto, eu não me recordo agora, se ele está na Assembleia, no Senado ou no Supremo, sobre descriminalização das drogas. Em que isso traz para nós? Qual é o perigo disso? Bom, o que foi discutido e por que o Congresso tomou a frente com relação a isso? No STF, onde nós temos 11 ministros que votam por maioria, né, nós já tínhamos, se não me engano, 5 votos. E muitos a favor da legalização de algumas drogas. Um de maconha, outro de maconha e cocaína, e outro falou, libera tudo. O que estava sendo discutido é a questão da quantidade de droga para consumo pessoal, e eles queriam limitar. Então, se a pessoa for pega com determinada quantidade de drogas, ele não responde por crime. O que geraria um problema terrível em questão de segurança pública. Sabe por quê? O traficante hoje, de rua, ele já anda com pequena quantidade. Eu já aprendi traficante com uma pedra de crack, e ele foi preso por tráfico de drogas. Porque o que a lei diz hoje é a intenção do indivíduo. Ou ele tem intenção para ser consumidor, ou ele tem intenção para o comércio, para o tráfico. Né? Mas ele anda assim com uma pedra com a esperteza de dizer que ele é só usuário, né? Mas aí ele é flagrado vendendo essa pedra, entregando. Então, nosso papel da polícia qual é? Nesse tipo de assunto, nós nos passamos por usuário de drogas, verificamos como funciona aquele comércio, e aí a gente vai e tenta comprar a droga. Ele já estava vendendo. Eu não estou estimulando, eu não estou transformando um usuário em traficante. Eu vejo como funciona e eu preciso saber onde está a droga, o restante, porque uma eu já sei que tem com ele. Eu compro, ele às vezes vai atrás de uma árvore, vai num bueiro, vai num outro local, e aí eu falo, bom, realmente está vivendo do tráfico. Tá? Então, essa questão da quantidade. Qual é o problema? Se eu limitar por quantidade, aí vai ficar muito difícil eu prender o microtraficante, que, na verdade, é quem traz a infelicidade para as nossas vidas. Aquele que vende toneladas de droga, ele é criminoso, sim, mas ninguém vai comprar desse cara.
ele acaba fornecendo para os microtraficantes. Essa questão do traficante. O DENARC, o ano passado, Departamento de Narcóticos aqui de São Paulo, quebrou todos os recordes de apreensão de drogas. Foram mais de 30 toneladas de maconha e mais de 10 toneladas de cocaína. Essas pessoas são presas também. Hoje o DENARC não cuida mais de microtraficante, é apenas grandes traficantes e lavagem de dinheiro. Todos são vilões, né? Dá mais trabalho prender o grande? Dá mais trabalho, mas se a gente tiver tempo, a gente chega também, não tem problema nenhum. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Tudo bem? É lógico que cada um está com um tipo de objetivo aqui, né? Então a gente tenta ser o mais breve possível para poder passar o maior número de informações para que cada um leve para a sua atividade, né? O seu meio de atuação, o seu estado, né? A gente sabe que tem gente praticamente do Brasil todo aí. A gente tem essa característica de tentar levar a informação formando agentes multiplicadores. O DENARC tem essa função, né? É lógico que isso não é muito divulgado, mas é óbvio que a gente tem, há mais de 30 anos, essa função de tentar mostrar para as pessoas que é mais fácil orientar do que prender um policial. Particularmente, eu tenho uma formação humanista, né? O Dr. Rui aqui me conhece, participou dela. Posso falar? O senhor foi meu professor, né? No ensino hoje médio, antigo colegial, a Regina dava lá também, né? Então, a gente tem uma união quase que estável, né? Ao longo de mais de 40 anos. Então, é importante esse momento aqui para mim também, porque é o discípulo, né? Que nunca vai superar o mestre, mas que está aqui seguindo caminhos que foram passados lá atrás. Caminhos de identidade, caminhos de valores de vida. Era um colégio salesiano, um colégio cristão, né? Onde se tinha nos professores a imagem do respeito, além dos pais, que isso já vinha de casa. Então é muito importante hoje reconhecer. E em público hoje eu agradeço, né? Por quê? Porque isso fez parte da minha formação, né? Eu tive uma formação depois, saí do ensino médio, fui para o seminário, queria ser padre salesiano, vi que minha vocação, né, de repente barrou num problema, porque 2 votos eu encarava na boa, né? Pobreza e obediência eu estava mais tranquilo. Castidade, o negócio complicou. Por quê? Porque é humano, é instintivo. Quando no seminário eu piscava o olho e minha lágrima estava meio gordurosa, eu não sabia direito o que era, né? Não entenderam. A questão da biologia, né? Tem que sair por algum lugar, né? Então, dentro desse aspecto, a minha formação humanista foi dentro de uma espiritualidade também. E depois eu fiz um monte de coisa, né? Entrar para a polícia foi meio que por acaso, não acredito no acaso, mas voltando de uma vida na Europa que eu tinha lá, eu acabei, mamãe pediu, né? Vai ser policial. Eu falei, eu sou professor, eu já era professor. Não, mas foi lá, pagou, eu fui lá, fiz o concurso e passei. E aí eu descobri que aqui dentro eu tinha essa missão, de levar a informação. Prender, eu prendo? Com certeza, não tenha dúvida. Faz parte do meu trabalho. Mas quando eu chego para um grupo, principalmente aqueles que eu me especializei, jovens e adolescentes, e estou lá vendo o brilhinho nos olhos deles, como eu estou vendo agora em vocês, por quê? Porque cada um de vocês tem um adolescente ali. E esse adolescente, às vezes, ele fala mais alto. Às vezes a gente esquece depois que se torna adulto, né, com mais idade. Mas o adolescente, ele quer saber. É a curiosidade intelectual, já falava lá o Giovanni Papini, né, que é uma das questões que são muito importantes a ser analisadas. Então, dentro desse contexto todo, eu estou aqui para completar todas as informações que o Magno já falou, né, passar um pouco mais para tentar mostrar para vocês que a realidade pode ser mudada. Vi uma pergunta sendo feita, o que se faz? Se encara de frente esse problema.
coisa que tem sido escondida e jogada para debaixo do tapete há décadas. Eu sou professor antes de ser policial. E isso me trouxe uma bagagem que nenhum policial, né, que só está na área operacional tem. Como quando eu vou fazer o meu projeto nas escolas, que eu acabei criando, eu tenho uma diferença do psicólogo, do padre, do pastor, do recursos humanos, né, de qualquer profissão que vai falar sobre esse assunto, porque eu sei quem é o traficante. E a garotada pergunta, viu? Eles querem saber também como é que é esse mundo. Uma das perguntas é: você já matou? Pô, matei? O policial tem que matar alguém? Mas eu também não falo, para não perder a moral, né? Eu não matei ninguém ainda, que eu saiba. Não vamos entrar nesse assunto, tá? O problema é sério. Eles querem saber das coisas. Então, eu tinha preparado uma palestra maravilhosa. Cheguei aqui, o pendrive entrou ali, bagunçou tudo, né? Não sei o que aconteceu, tá no fundo, formatei uma outra ali, vamos ver se dá certinho, tá? Mas é para continuar essa informação. Portanto, a DIP é esse aí, o Magno já falou sobre ela. Acho que não é esse aqui, é? Ah, agora tem. Prevenção aos abusos de drogas para vocês, né? Meu nome está lá, meu e-mail, se alguém precisar dos meus serviços, principalmente profissionais, na especialização prevenção, eu tenho toda uma atividade fora da polícia também, que eu já faço há mais de 20 e tantos anos, tá? Então, a gente pode atender. Acabei criando uma obra, né? Aí tem um pouco de mim, não interessa tanto, só falar do meu projeto, que eu trabalho em escolas particulares desde 2001, né? Então, eu tenho a prática e a vivência dentro de escola. Eu entro numa sala de aula, eu sei quem vai me dar trabalho. Também por causa do professor, né? Essa vivência a gente vai aprendendo no dia a dia. Eu olho para aquele garotinho, eu sei que ele pode ser um garoto de risco. Para aquela menina, ela é vulnerável. E assim por diante, você identifica. Então, esse projeto, eu trabalhei num colégio de 16 anos, que é o Colégio Salesiano, de Santa Terezinha, e lá nós tínhamos uma grande atividade, né? Eu pegava desde os pequenininhos até o médio, desde 6, 7 anos, que é o Fundi 1, Fundi 2 e o médio, com um projeto que tem continuidade, tá? E eu acabei criando essa obra, porque eu percebi que era necessário para indicar para as pessoas, principalmente para o educador, para os líderes de grupos, e essa obra está à disposição numa editora de Curitiba, né? Já está sendo praticamente, eu preciso atualizar aquilo ali, são 17 prefeituras do Brasil que estão adotando, e o estado de Tocantins. Fundamental 1, Fundamental 2 e Família, que é o ciclo, né? Então, o livro do professor, o livro do aluno, depois quem quiser dar uma olhada está aqui. Eu não consigo vender isso aqui agora, mesmo porque eu não sou vendedor. Vai ficar aqui o contato da editora aqui atrás. Se alguém for de outro estado, ele manda um representante lá. Mas para quê? Para ter subsídio. Então, tem que fazer prevenção. A escola que se omite disso peca, na minha opinião. Porque ela tem que formar o aluno de maneira integral, não só de conteúdo programático, tá? Me apresentando, vamos para o nosso assunto. Depois, se quiser fazer pergunta, a gente está à disposição. Drogas lícitas e ilícitas, um negócio bilionário, o Maicon já falou, alguém produz, muita gente distribui, mas quem alimenta esse ciclo econômico chama-se consumidor, que é quem compra a substância, seja ela qual for, legal ou não. Nesse caso aqui é só ilegal, com essa sigla que já é antigona. Acredito que é muito mais do que isso, são bilhões de dólares. Tá? Isso vai gerar o quê? Esse tipo de dinheiro na mão de um traficante. Aqui é a nota de $100, tá? Naqueles pacotinhos que estão ali em cima. Tem euro, tem outras moedas ali. Isso gera o quê? Muito poder. E esse poder hoje está na política. Tá? A coisa não é mais simples, ao ponto da gente ficar imaginando. Não, é real. Tanto que isso aqui é a realidade. O carro, um deles está lá fora para vocês verem e admirar. O outro está lá, né, que de repente está com problema de manutenção nele ainda, né? Custa R$15 mil para fazer uma troca de suspensão ali, umas coisinhas à toa, né? E o DENARC aprendeu isso com 2 traficantes. Tem 1,5 milhão de carros ali. Aí você pergunta, de onde vem o poder? Do dinheiro. Então a gente precisa tomar cuidado.
Agora, ou a gente enfrentar isso como tem que ser enfrentado, da base, educando, para que eles possam escolher em não usar. Que aí você acaba o negócio. O negócio funciona desse jeito. Se ninguém compra, vai à falência. Ou eles vão mudar de crime, como sempre acontece. Quando a gente pega muito um tipo de crime, como polícia, eles migram para outros crimes. Porque bandido é bandido, senhoras e senhores. Nossa, você não acredita na recuperação do ser humano? Para, né? Quer conversar sobre isso? Que método filosófico você quer chegar para a gente conversar sobre isso? Ou espiritual, ou sei lá o quê. Vamos ser realistas. O mundo hoje, ele é complicadíssimo nesse assunto. A gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco o freio de algumas coisas, né? No sentido que eu estou vendo a realidade há muito tempo. Quando eu perco um garoto para o tráfico ou para o uso, isso me dói demais, meu. E eu sei que aquela família vai ser totalmente devastada. Tanto que o projeto na escola, que eu fiquei 15 anos, que foi um bom período, né? Segundo o IPEA, era a escola que tinha menor problema com drogas e os alunos mais bem informados. Uma coisa é consequência da outra. Então, eu já tive na prática essa vivência. Nesse sentido, olha esse vídeo para vocês entenderem. Eu vou fazer uma pergunta depois. Se quiser dançar, pode também, tá? Obrigado. Tá bem esse garoto? Tá bem ruim. Não tem 18 anos ainda. Tá numa rave. Quem está filmando é o amigo. Já está indo online, tá? Para a rede social. Ele vai tentar levantar. Consegue? Droga psicoativa, psicotrópica. Vai de novo, ó, bateu o rosto no chão. Machucou. Aí ele vem que nem bicho, né? Gatinhando. E os colegas rindo, tirando um sarro. Isso aqui é de manhã, a festa começou ontem, à noite. Tem 3 dias pela frente ainda. Isso que vai acontecer agora pode ser uma convulsão. Se ninguém socorrer, ele morre ali. Ou vai ficar com sequela permanente. A pergunta que eu faço para as senhoras e senhores: de quem é a culpa? Não ouvi. Fala para o Xandão. O Xandão é grande. Do educador? O pai e a mãe? Pensa, eu costumo citar Sócrates, né? Sócrates sempre tentava pensar antes de responder, falava isso para os seus discípulos, né, os alunos. De quem que é a culpa desse garoto ter chegado nessa situação? Conjunto? Do que, por exemplo? Não me enrola, não. Vocês entenderam a pergunta que eu fiz? De quem é a culpa dele ter chegado nessa situação, ficar daquele jeito? É dele. Ponto. Não vamos procurar explicações. Ele escolheu chegar nisso. Porque já tem capacidade de discernimento. Agora eu concordo com a senhora. Depois você vai estudar a causa que ele pode ter levado ele a ficar assim. Mas ele escolheu. Então a informação é fundamental para que ele possa escolher melhor. Isso vem da família, desde o útero. Depois, todas as instituições que a gente faz parte. A escola é uma delas. As instituições religiosas, as crenças, tudo isso, formação de valores. Se ele tivesse pensado, pô, meu pai e minha mãe, se me vê desse jeito, poderia ser uma coisa que evitasse. Porra, aquele policial falou na escola para mim aquilo, ou aquele pastor, aquele padre, aquele psicólogo. E dá para ir para uma festa sem ficar assim? Dá.
A gente tem que mostrar para eles isso. Só que a turminha hoje que vai para isso é maior do que aquela que não vai, tá? Não vamos se enganar, não. Então, a grande questão é, trabalhar a prevenção é fundamental. E onde eu quero chegar com isso? Para fixar um conceito. Prevenir ou prevenção significa chegar antes, evitar que o problema aconteça através do conhecimento prévio. Isto é, ter informações sobre aquilo que se está por escolher ou fazer. É da pessoa. Ela tem que tomar as decisões. Então a gente tem que entender que o adolescente ele está em formação. É ali que é a base. E as escolas são fundamentais para isso. Os pais, lógico, acompanham tudo isso e estão presentes para poder completar certas questões. Mas, qual seria a pergunta mais interessante para começar o trabalho preventivo? Exatamente o que vocês estão tendo agora. O ser humano é curioso? Sim ou não? Sim. Muito ou pouco? Muito. E mulher? Mulher não aguenta. Tenho 2 lá em casa. Nossa, 2 a minha, uma de 25, né? Que é a minha caçula, e a dona Rosana. Gabriela e a dona Rosana. Então, a gente sabe, se eu começo a falar alguma coisa, acabou. Tem que terminar. E eu adoro não terminar. E deixar elas doidas da vida. Mas a questão é, o que é aquilo? O homem se satisfaz com uma coisa. Ele olhou, é uma caixinha. Ponto. Para nós está ótimo isso. A mulher olhou e viu porta-joia. Aí a mente já viaja. Qual tipo de joia? Quem é que vai me dar? Aquele infeliz do meu marido que faz tempo que não me dá nada. É aquela coisa, né? A mente dela já vai viajando. Mas a pergunta é, você quer saber o que tem lá dentro? Sim ou não? Sim. Aquela carinha assim de choro que vocês adoram fazer, né? Você não quer ir comigo na padaria? Por quê? Você não vai de carro? Não dá para parar perto. É difícil de parar lá. Para, né? Fala que você me ama, quer ir comigo. Não é assim, né? Mas a questão é, brincando rápido, para a gente ir acabando, inclusive. Eu trouxe uma sacolinha aqui, e aqui tem uma coisa. Como é que eu sei que ali, que de repente, o que tem lá dentro? Será que está no próximo slide? Não. Eu tirei essa brincadeira, que eu começo meu papo com eles, através dessa pesquisa que o Sebride fez, lá da Unifesp, São Paulo. 83% daqueles que experimentam, jovens e adolescentes, qualquer tipo de droga, é por quê? Curiosidade. Eu posso relegar esse número? Ignorar? Então eu tenho que começar por isso. Como é que eu tiro a curiosidade de alguém? Passando informação, dizendo o que é. Então o Magno falou um monte de coisa sobre as drogas aqui. A gente precisaria um congresso inteiro, como o doutor Rui já falou, para falar sobre isso. Porque a gente tem técnicas diferentes. Eu estou agoniado aqui porque já está acabando o meu tempo. Eu tenho 8.000 slides ali para passar, que não vão ser passados. Mas a questão é, a curiosidade é o ponto principal. Manda para nós que nós precisamos de informação. Não é mandar assim, também não é assim, né? Manda para nós. Né? Nós estudamos, né? Eu sei. Nós explicamos isso, ajudamos. Mas a questão é nesse sentido, tá? A curiosidade, ela precisa ser retirada através da informação segura, metodológica, com planejamento, com toda uma estratégia para isso. A gente está perdendo essa juventude. A gente está perdendo as pessoas. Porque eles não sabem o que querem escolher. Mas vocês querem saber o que tem lá dentro? Sim ou não? Sim. Então, deixa eu ver. Acho que eu trouxe uma coisa aqui, ó. Porque ali está no vídeo, né? Olha o zoinho delas. Vocês acreditam que minha esposa queria jogar fora isso aqui? Eu comprei na 25 de março, há uns 30 anos atrás, né? Mas foi com todo amor e carinho. Ela falou, cantei. Então tá aqui que eu vou fazer uma brincadeira, né? Agora, saiu do virtual, veio para o real. Dá para saber o que tem aqui dentro?
Qual informações vocês têm do que tem aqui dentro? Nenhuma. Eu posso falar para vocês que é a coisa mais importante da vida de um ser humano. Então eu vou dar 3 informações para vocês. Olha aqui. Primeira palavra. A do meio? E a última? Acabou a curiosidade do Escola de Paz, né? Vamos tocar o nosso assunto para frente. Olha, intimidando o policial já agora. Coagindo, né? Vocês imaginam eu abrir isso aqui na frente de 300 adolescentes? Eu ganho eles. Porque eu falo, vai ficar aqui, você já tem 3 informações. Por essas informações você já não devia querer saber mais. Mas, se vocês se comportarem, no final eu mostro. Ninguém vai embora. Por quê? Porque está gostando do que eu estou falando? Não, porque quer saber o que tem na caixinha. E é o nosso trato aqui hoje, tá bom? Já acabou. Aí é 2C, caixão ou cadeia? Caixão ou cadeia. Bom, o método que eu uso geralmente é esse, né? De tentar usar a didática, a dinâmica, para poder levar o conhecimento. Para isso tem os slides. Vou só passar os slides para vocês verem, porque meu tempo já acabou, eu ia falar, não dá tempo, tá? Nesse sentido, aqui para a gente acabar o nosso papo aqui, quem é a coisa mais importante em termos de prevenção? Família. Por quê? Porque é o alicerce da prevenção. É lá que é o porto seguro. É lá que eles têm que encontrar quem realmente eles confiam. Que é amigo, que até confia, mas nem tanto, dependendo da situação. Função da família: educar para uma vida saudável e transmitir valores de responsabilidade pessoal, espiritualidade, solidariedade, afeto, respeito, e põe mais 500 coisas ali. Capacitação para autonomia, opções acertadas, levando sempre em conta a afetividade e integração social. Educar para o amor e para a dor. Já falava nosso amigo Samitiba também, né? Um dos maiores pensadores nesse ponto que eu conheci também, né? Então, a família é a base. Nesse sentido, aí eu ia falar sobre a questão da droga, né? Uso slides, geralmente com motivações bem interessantes, né? Que seria sobre o álcool, mostro coisas que acontecem. Será que é só alegria mesmo? É só olhar a foto. Quando eu mostro isso para eles, eles falam, é o quê? Essas pessoas foram aí e queriam ficar assim? Então são coisas reais que eu tiro da internet. Perde-se a moral, a dignidade, o respeito. Pega-se doença de tudo quanto é tipo. Essa mistura é perigosíssima. Álcool com refrigerante, seja ele qual for. É o famoso tubão. Isso aqui aumenta em 50% às vezes o problema. Por quê? Porque uma dose de álcool, né? Bom, olha só os sintomas que tem ali. É só coisa boa que tem ali. A primeira pode ser, a segunda também, o resto não. O custo-benefício disso é muito perigoso. E em caso de adolescentes e jovens, essa mistura pode levar o homem à morte. E eles não sabem disso. Como essa mistura aqui também. Energia. E tem pai que incentiva isso. Não, eu prefiro que ele tome, porque fica mais docinho. Você está maluco, cara? Esse docinho é que leva ao problema. E aqui a dosagem alcoólica, né? Você sabe quanto tem uma garrafa de cerveja, por exemplo? Tem 5%, que é o amarelinho. Ah, é pouquinho. Para um adulto saudável, sim. Para adolescente, não. Por isso que é proibido. E a destilada? Aquela fermentada. 40%. Você tinha essa noção? Senhoras e senhores, que metade é álcool puro. E se você colocar aqui um refrigerante, ele vai para 60%, em média. E se tomar pouco, já fica embriagado. Então eu mostro isso aqui para eles, eles ficam tudo com esse cara de paisagem, né? Como pai e mãe também não sabe disso aqui.
E tem em casa um monte de coisa. Então eu uso métodos, dinâmicas, para mostrar isso aí, tá? Ali o fígado normal, o fígado ficando já cirrótico e a cirrose hepática. Deu para entender que não é brincadeira? Outro que eu ia falar é sobre a questão do tabaco, narguile, né? Olha lá, narguile, maçã, bacaninha, 100 cigarros em média, fumando 1 hora, tá? Aqui tudo que é verdade e mentira, a lei, as doenças que pode causar hoje, a questão do derrame de pleura, que é terrível também, porque tem que descarnar para tirar a água que ficou no pulmão, e eles falam, a água filtra, ô imbecil, desculpa, ô ignorante, que é uma palavra mais suave, você não tem conhecimento, a água não filtra nada, ela só diminui a temperatura, e ela entra no teu corpo e vai para o teu pulmão, porque ela foi evaporada pela fumaça quente. Aí é outra questão, né? A desgraça é que já está na 5ª geração. Tá? E eles vêm com um monte de desculpa. Aí eu mostro isso aqui para eles, falo, vamos estudar então, já que vocês querem saber? Vem com essa conversinha que é saborzinho, que é, de repente, só essência, porque meu avô morreu com 800 anos e fumou a vida inteira. As conversas deles. Né? Então, isso aqui é informação. Tá? Olha lá. Todos os tipos agora, que é o famoso do pendrive agora, né? A lei, né, que impede, pulmão normal, né, câncer e terminando, né? Ser humano que tem uma boa qualidade de vida e, consequentemente, valoriza a vida, dificilmente escolherá o caminho do uso e abuso da droga, que destruirão aquilo que acredita ser o melhor para a sua existência. Esse é o slogan do meu projeto, chama Projeto Alicerce. Quem se liga na droga, se liga à vida. Os pais, na prevenção, são o jardineiro, linguagem figurada, a escola, a água, espiritualidade do adubo, as polícias, os guardiões. Todo mundo tem que falar a mesma língua e se unir nessa batalha, infelizmente. Espero, né, que tenham acompanhado, foi muito rápido, transformar a realidade social, evitando que as pessoas saudáveis destruam as suas vidas e famílias, através de seus trabalhos preventivos, é o grande objetivo a ser alcançado por esse congresso, eu acho, né, por esse momento. Ali uma mensagem final minha. Viver é um ato de amor, fazer desse ato uma doação semelhante, revelar as maravilhas que o Criador colocou dentro do teu coração. Por isso, lembre-se, só nasci para todos, mas alguns, por ignorância, falta de conhecimento, preferem a escuridão. O agente multiplicador é aquele que tem o sol dentro de si, portanto, são vocês. Vocês são especiais, na minha modesta opinião. Devem iluminar a todos, mesmo que se incomode a muitos, que vão continuar insistindo em pregar a escuridão. Meu e-mail eu deixei lá no começo. Não é assim também, viu? Tem que falar com carinho, tem que vir com, né? Vai deixar tudo. Ok. Além do conteúdo dele, depois, na saída, quem quiser manusear, os livros estão aqui, ó. Na verdade, não é os livros, é uma coleção, tá? Então, a gente vai começar. Nós temos 10 minutos para cumprir o prazo. E vocês viram que a situação é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, qual é a nossa função enquanto escola de paz? Agora eu vou pensar na nossa vida do dia a dia. É levar informação. Uma das maneiras de levar informação, por exemplo, é levá-los para qualquer lugar do Brasil, porque realmente é muito conteúdo. Esse maluquinho aqui falou que tem 8.000 slides. Espero que você não perdeu, porque uma vez eu perdi aqui quase 500, quando enfiou na maquininha lá, foi entortou tudo. Entortou tudo o bagulhinho lá. Eu nunca mais recuperei. Tá? Foi aqui no Colégio Santa Cruz. Eu enfiei o negócio, pum, quando eu vou ver, o seu pendrive não tem nada. Mas como? Eu fiz com o meu genro ontem. Ele é engenheiro, não tem nada, sinto muito. Um auditorião grande, lotado, e eu falei 1 hora e pouco no pecho. Né? E a minha pressão arterial aumentada... não, aperta você esse negócio. A minha pressão arterial aumentada... A culpa é do Alexandre. Um dia nós estávamos no Denarc dando uma aula. Ô, Frei Almir, satisfação. Aí terminou o que eu tinha que falar e eu tinha que ir para o consultório, tranquilo.
Aí eu estava sem carro, ele falou, te dou uma carona. Era um carro comum, não era esse bonitão aí. Faz tempo. Quem conhece São Paulo, 6 horas da tarde o trânsito é infernal. Avenida da Consolação. Aí ele falou, você está atrasado? Eu falei um pouco. Ele falou, tudo bem. Ele foi para a pista de quem descia, ligou tudo aqueles faroletes e eu só encolhido dentro do carro. Né? A culpa é dele. Vamos lá para o primeiro, então. Veja, entrelaçando, né, ou entrelaços, que era o início, e nós nos entrelaçados. Nós estamos convivendo com todo mundo. É uma harmonia. Entrelaçados para o bem ou para o mal, tanto faz. Né? Você vai escutar na tua vida de agente da Escola de Paz, estamos casados há 50 anos, brigamos todo dia. O dia que parar de brigar, acabou o casamento. Né? Porque está entrelaçado, faz parte do dia a dia. Tá? Próximo. Né? O uso de drogas, então, como eles já falaram muito bem, a escola, a família, clubes e ambiente tem a ver com o ambiente onde a gente convive. Quanto menor a cidade de que vocês representam, de que nós representamos, uma cidade desse tamanho, pior fica o conhecimento. Porque A sabe do filho do B, que conhece o filho do D, que encontra o E no supermercado. Então, vocês sabem quem é o pai que isso, quem é o pai que aquilo, quem é a mãe. Essa é a função da Escola de Paz. Montar grupos de interesse ou palestras, como eles fazem, 10 palestras, 5, depende do combinado. Porque o ambiente traz o usuário para as drogas. As drogas não vão atrás do usuário. O usuário é que vai atrás da droga. Né? E eu, nesses anos todos da minha vida, eu nunca vi um traficante, a não ser mostrado por eles. Traficante, para mim, é cabeça de bacalhau. Você sabe que tem, mas você nunca viu. Quem é o prejuízo? É o amigo, é a amiga. Ela que eu tenho um negocinho aqui, quer dar um teco? E aí tem toda a terminologia, cada cidade. Quer dar uma cheirada? Quer beber? Vamos tomar cerveja de porradinha? Cadê a cerveja do Alê? Está aqui. Não tem lata, né? Então, eu já falei isso numa outra vez aqui. Lata de cerveja, sacode, vira, morde aqui e dispara o gatilho. Isso entra com uma bomba. É a mesma quantidade que eles falaram. Isso é um jeito de beber cerveja. Mas adulto não faz isso normalmente, quem faz é adolescente. Inverte a lata, sacode, ela abre a pressão, você morde, faz aquele pequeno furinho, quando você solta o gatilho, aquilo entra por aspersão. Tá? Então, o usuário ele vai em busca da droga. E da droga de eleição, não. Ele vai na que aparecer, depois ele vai passar a escolher. Isso eu não quero porque me dá dor de cabeça, isso eu não quero porque eu engordo, isso... Aí cada um tem uma justificativa. E nunca vem de quem faz o tráfico. Ou, eventualmente, do avião da porta da escola, que antigamente tinha. Hoje, já a polícia, aqui em São Paulo, pelo menos, cuida muito das portas das escolas para não ter o traficante vendendo, ou o aviãozinho vendendo, é aquilo que acho que foi o Tio que falou. O cara tem uma pedrinha, quando ele vende, ele vai num buraco do bueiro, não sei o quê, puxa mais um pouco, volta, exatamente para tentar fugir da operação policial. E o policial hoje, de uns 10 anos para cá, ele não é mais bobo. Ele não vai na roubada. Ele vai estudar primeiro o campo, ele vai filmar, ele não tem pressa de pegar, porque ele sabe que vai pegar. Então, vocês nas cidades menores têm a grande chance de saber quem é, trazer conteúdos explicativos para os jovens, é um tipo de palestra. Para os pais, é outro tipo de palestra. Na escola, para os orientadores, Secretaria de Educação, é muito parecida com o dos pais. Mas eles têm que se informar. Porque, se você não tem informação, você não sabe o que você faz. Né? Aqui é uma coisa diferente do que o Tiago não apresentou, que é uma espiral de desenvolvimento ao contrário. Lembra que a espiral de desenvolvimento da criança começa de baixo e vai subindo como se fosse um
uma casquinha de sorvete. Né? Quem teve já filho, todo mundo aqui teve filho ou neto, começa a andar, aí passa a cair, aí volta a andar. Começa a comer com a mão, depois passa a comer com a colher, depois volta a comer com a mão. E assim sucessivamente. Isso é uma espiral de desenvolvimento, de crescimento. O crescimento de drogas é o contrário. A primeira fase é curiosidade. Um deles falou, eu fico curioso para saber o que é isso. O que é esse tal de K? 2, 4, 9, 12, não sei o quê. É o que ele falou, tudo é K. O que muda é a altura. Tá? A segunda fase é o uso habitual ou até esporádico, que também é considerado uma droga-dependência. Veja o conceito da Organização Mundial de Saúde. Eles fazem um critério que me parece um pouco rígido, mas tem que ser para o mundo inteiro. Alguém que toma 3 garrafas de cerveja por mês é considerado alcoólatra ou alcoolista. Aí você vai perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão para quem bebe. Óbvio, né? Mas é um critério duro, porque tem que pegar o mundo inteiro. Não pode falar, para o Brasil, 4 cervejas, para não sei onde 2, para onde 1, que aí vira uma confusão. Aí eu vou falar, bom, então eu vou morar no Brasil que eu quero tomar 3 caipirinhas. Tá? E a última fase, lá em cima do espiral, é o uso de drogas. Próximo. Aqui, uso inicial, começando aqui da parte de baixo da coordenada abscissa, ela começa baixa, né? E você tem a percepção lá em cima que você não percebe. Muitas vezes os pais não percebem. Os familiares mais próximos não percebem. Né? O aluno dorme em sala de aula, o professor acha que ele está com sono. Às vezes ele está mal, tá com sono porque bebeu às 6:50 da manhã ou 6:50 da noite. Quem dá aula, como nós damos aula em faculdade, às vezes o aluno entra e dorme. Baixa a cabeça e dorme de roncar. Aí você chegar perto, o cara está bêbado. Tomou várias antes de vir para a aula. Também aguentar o ruim, o cara tem que tomar várias mesmo. Aí dormir assim, bonitinho. Então, a percepção só se dá no ponto de intersecção. Tanto para os experientes, como nós, ou pelo menos a gente acha que é experiente, quanto para os pais. Os pais só vão perceber a dependência depois de um certo tempo. E, às vezes, começa a dependência lá atrás. Experimenta a espuminha da cerveja, da latinha, da garrafa, né? Põe no copo, fica aquela espuma. Posso experimentar? Pode. Não, não pode. Isso dá uma indução. Você está induzindo ar. Você está treinando, do ponto de vista cerebral, o que acontece. Observação de modificações e alteração familiar social. Esse o que é? Tratamento. O primeiro tratamento é um tratamento médico de desintoxicação para quem está com uso significativo. E o segundo é um tratamento psicológico / terapia. Muitas vezes a terapia não é só para o jovem. Muitas vezes a terapia é também para a família, para o casal. Nesse sentido, terapeutas de casais nos ajudam muito a enfrentar este dilema. Então, o que acontece com a família? Mais um, por favor. O que acontece? Não, pode deixar assim, é assim mesmo. O que acontece com a família? A família é agente importante. Já mandaram eu parar de falar. A família é agente importante no nosso processo. Lembre de onde nós somos. Escola de Pais do Brasil. Pais é família. Juntos ou separados, pouco importa, tecnicamente para nós. São pais. Mas um mora cá e outro mora no outro estado. São pais. Essa é a nossa missão, enquanto educador, da Escola de Pais do Brasil. É chamar essa família aqui, né, o coordenador, o DR, o RN, esse monte de nome aí que eles inventam, é chamar a família, marido e mulher, ou pais, 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 homens. Agora misturou tudo, né? Agora é um negócio meio confuso. Até para nós. Chamar todo mundo e falar, olha, a situação real é esta, clara, límpida e transparente. Como o Célio já chegou aqui, já me cortou, infelizmente, acabou. Eu estou à disposição, e eles também, mas nós temos que encerrar, porque a sala próxima é, acho que da Jane. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, meninos. Valeu.
Só um minuto só. Só quero fazer um agradecimento público ao Dr. Rui. Não, tranquilo, fica à vontade. Historicamente, uma forma dos generais e soldados do passado agradecerem uma pessoa que tinha muito valor, o que eles faziam? Ele colocava uma marca na mão, cumprimentavam uma pessoa com tanta força que essa marca ficaria impressa na mão do outro soldado. Então, Dr. Rui, a nossa instituição é dotada de muitos símbolos e o nosso símbolo mais caro, né, é o da própria Polícia Civil, bem como do DENARC. Então, dessa forma, eu te agradeço publicamente pelo que você tem feito pela Divisão de Prevenção e Educação. Obrigado. Uau, que bacana! Trabalhou tanto, ganhou só uma moedinha. É isso aí. É o que você merece, viu? Que muito bom, gente. Parabéns a todos. Que riqueza. Um dia, né? Pouco para ouvir tanta coisa, para aprender tanta coisa. Próximo congresso. Pronto. Então, nós gostaríamos, a Escola de Paz agradece a cada um de vocês. Muita gratidão e receba, né, o nosso certificado de participação desse momento e um mimo, um presentinho de lembrança da Escola de Paz. Doutor Alexandre, quero ver seu livro. Parabéns, obrigado. Foi um prazer. Tiago. Tem até um certificado aí, pessoal. Bonito, hein? Lindo. Doutor Rui, nosso certificado de participação e o mimo. Muito obrigada. Obrigado, querida, pela atenção. Obrigada, gente. Olha, a caixinha está trancada. Nada de querer ver, hein? Vixe. Nada, nem... Olha só. Muito obrigada a vocês, a todos os participantes. Nós esperamos que nós saímos aqui abastecidos, né? Tanta informação.